Facebook. Já estamos ao vivo. Deixa eu citar você aqui. Pronto. Bom dia, queridos amigos, bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 30 de julho e nós estamos com a nossa irmã Maria Luísa, que é uma das colaboradoras lá do Centro Bezerra de Menezes, em Uberaba, lá no bairro São Benedito. Maria Luísa, seja muito bem-vinda, um excelente dia, que os bons amigos da espiritualidade estejam a te intuir. Bom dia, meus irmãos, bom dia, Walter, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais um dia hoje, na nossa caminhada, nessas dificuldades que a gente se encontra, mas que Deus possa nos iluminar a todos, possa nos intuir, possa nos amparar, para que assim possamos unidos, juntamente com os nossos irmãos que nos auxiliam, ser auxiliado e assim auxiliar a todos que necessitam. Será assim, será iluminado. Vamos aproveitar, nós temos ainda 4 minutos para fazer ao menos uma questão do Livro dos Espíritos. Abri aqui, saiu do capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Olha, momento que precede a reencarnação. Prelúdios do Retorno. 330 questão. Kardec questiona. Os espíritos conhecem a época em que reencarnarão? E os nossos amigos respondem. Eles a pressentem, como um cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que devem retornar um corpo, como sabeis que devereis morrer um dia, mas sem saber quando isso se dará. Aí Kardec interpõe mais uma questão dentro do mesmo. A reencarnação é, então, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Os amigos respondem sucintamente. Certamente, assim é. Meus queridos amigos, nós sabemos que a reencarnação ela pode se dar por 2 formas. Existe aquela que é, ou seja, você tem que ir forçado porque você é um espírito resistente, ela é uma reencarnação compulsória, tá? Vamos imaginar que é um menino que está lá brincando no meio da rua, que não, a mãe está chamando. Ele sabe que tem que passar para dentro, mas ele fica insistindo. Uma hora a mãe vai e pega ele pela camisa e traz para dentro. Existe a reencarnação compulsória, que, alegoricamente, pela minha comparação, seria parecido com isto. Esta é a reencarnação compulsória. Agora, existe todo um planejamento reencarnatório. O espírito sabe que tem que reencarnar. Ele participa desta reencarnação, da elaboração. Ou seja, eu vou me propor, de acordo com o meu arrependimento, com o meu entendimento, a quais provas eu quero tentar desta vez. Mas a reencarnação só se dá no momento chorou, nasceu, pronto. Ali está a reencarnação. Apesar de que, desde o momento da concepção, o espírito já tem um laço com aquele corpo. Agora, vamos entender o que a reencarnação nos propõe.
é a maior prova da misericórdia divina. É como se a gente tivesse no mundo espiritual, no ambiente, agora fala assim, ó, vai lá e vamos colocar em prática, vamos para o estágio. Esta é a reencarnação. Não é isso, Luiz? Nós temos um minutinho, só fica à vontade aí. Eu acho que é a maior bênção que Deus deu para nós, Walter, é a reencarnação. Porque é através dela que nós vamos aprendendo a caminhada, a ter todos aqueles benefícios que a gente tem. Porque a cada dia é como se fosse um mês. O mês tem 30, tem mês que tem 31. E aí a gente vai aprendendo cada dia, porque cada dia é uma nova lição para nós. Assim é a reencarnação. Cada reencarnação a gente vem com um propósito de aprender, de desenvolver o amor, a inteligência, a compreensão, e ir matando pouco a pouco os nossos defeitos, que são muitos, né? Imensos. Meus irmãos, são 9 horas. Vamos fazer então a prece, elevar os nossos corações, os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, rogando a Ele a proteção, o amparo, agradecendo pela oportunidade de sermos úteis nesta seara, de podermos levar das nossas boas energias a todos aqueles irmãos que se nos apresentam, seja na condição de necessitados, rogando o apoio, o amparo, o carinho, a atenção, ou seja, aqueles irmãos que se apresentam como nossos obsessores, nos cobrando dívidas pretéritas. Pai, que possamos ajudar a estes irmãos, estejam eles encarnados ou na erraticidade. Rogamos o amparo da espiritualidade amiga, Eurípides de Bassanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, Jesus Cristo, nosso mestre e governador do planeta Terra, os nossos espíritos protetores e o nosso anjo guardião, a quem rogamos a fina sintonia, a fim de recebermos as boas intuições, os bons conselhos, e como Jesus nos ensinou, eu os chamo para levarmos a Deus de coração a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Queridos irmãos, a nossa irmã Maria Luísa está fazendo a sua estreia conosco aqui. Luísa, seja bem-vinda, a palavra é tua, que a luz resplandeça. Mais uma vez, bom dia, meus irmãos. Obrigado, Walter, pela oportunidade e que Deus possa nos amparar para mais este trabalho. Eu vim aqui hoje falar, meus irmãos, sobre o perdão das ofensas. Lá no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos. São duas mensagens dos Espíritos, da instrução dos Espíritos. A primeira, perdão das ofensas, é de Simeão Bordeaux, 1862. Então vamos ver o que ele fala para nós. Ele começa com uma pergunta: quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de Jesus
misericordiosas com uma oração tão simples, tão resumida e, ao mesmo tempo, tão grande nas suas aspirações, que Jesus ensinou aos discípulos. E encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto ela vos for feita. Ensinarás a teu irmão esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude. E farás, enfim, para os outros o que desejas o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele que te perdoar sempre? E acaso conta o número de vezes que o seu perdão venha pagar as tuas faltas? Ouvi, pois, esta resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes tem sempre os olhos voltados para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidade de seres perdoado. Se os seus atos vos prejudicarem pessoalmente, eis um motivo a mais para serdes indulgente, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, e não haveria nenhum em passar por alto os erros de vossos irmãos, se estes apenas vos incomodassem de leve. Espíritas, não vos ouvideis de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede o de fato. Esquecei o mal que vos tenha feito, e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsável pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei-o, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer a cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Aí vem a segunda, de Paulo, apóstolo, Lyon, 1861. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duro, exigente, inflexível, se guardar até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tem grande necessidade de indulgência? Ó, infeliz aquele que diz: eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, se mergulhado em vós mesmo, não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba por
desavença, não foste vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina, se usaste de toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível. Mas essa é ainda uma razão para serdes indulgente. E para não merecer ela a vossa reprovação. Admitamos que fosseis realmente o ofendido, em certa circunstância. Quem sabe se não envenenaste o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento. Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e nesse caso, maior será o vosso mérito, se vos mostrardes clemente. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário, eu perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem, perdoa, e acrescentam, mas jamais me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo é absoluto das ofensas, é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Então, meus irmãos, o perdão é uma palavrinha às vezes pequenininha, mas com um significado muito grande. Porque a gente pensa que é só assim, brigou, não, mas eu perdoo. Não, o perdão vai muito mais além disso. Porque se nós perdoamos, tem uma frase muito bonita do Dr. Bezerra, e é a seguinte, o perdão não liberta a quem é perdoado, mas sim a quem perdoa. Então, quem é o maior beneficiado quando perdoa? Nós mesmos. Porque a gente tira aquele mal que a gente estava sentindo. Porque quando a gente fica magoado, nós ainda somos muito pequenos, a gente às vezes tenta até revidar. Mas à medida que a gente vai aprendendo, que a gente vai desenvolvendo a nossa paciência, o nosso entendimento, que cada um de nossos irmãos está no seu tempo, porque nós queremos que todo mundo seja igual a nós, e não somos, meus irmãos. Nós somos espíritos criados iguais, mas que cada um desenvolveu, uns mais rápidos, outros mais devagar. Então vamos ver o que o André Luiz resume para nós. Perdão de cada dia. São muitas as possibilidades de exercício do perdão nas situações mais corriqueiras da vida diária, tais como brincadeira de mau gosto, desatenção do amigo, hipocrisia do parente, chacota do companheiro, rispidez do chefe, honestidade do colega, mau humor do marido, irritação da esposa, impertinência do filho, mesquinhez do irmão,
negligência do balconista, desrespeito do genro, implicância da nora, inconveniência do vizinho, destempero verbal no trânsito, agressividade gratuita. Isso aí todos os dias nós temos. Todos os dias nós temos. É verdade que o mérito do perdão é tanto maior quanto mais grave o ataque à dignidade do ofendido. Contudo, não te esqueças da desculpa simples e anônima às pequenas ofensas. A gente não precisa de ficar falando constantemente que perdoa nem nada. A gente tem que perdoar do fundo do nosso coração, porque o benefício é para nós mesmos. Para nós que estamos perdoando. E não para a pessoa que vai ser perdoada. Apoia-te nas lições de Jesus e aprende a exercitar o perdão de cada dia para as faltas daqueles que te partilham a convivência. A planta não dispensa a chuva abundante na estação apropriada, mas agradece da mesma forma o sereno de cada noite. Então pensemos nisso, meus irmãos, porque nós estamos aqui para ajudarmos um ao outro. E se nós não perdoamos, se nós ainda praticamos essa lei ainda, que é as duas considerações de perdão aqui. Eu perdoo, não, eu sou uma pessoa muito boazinha, eu perdoo, mas a hora que acontece que aquela pessoa cai ou que acontece qualquer coisa com ela, bem feito, ela merece. Essa é uma forma de perdão? Não é. Porque nós precisamos de perdoar do fundo do nosso coração. Ou então, eu perdoo, mas nunca mais eu quero falar com ele, nunca mais eu quero conviver com ele. Esse é um perdão também do verdadeiro cristão, daquele que se diz acreditar no Pai, que nos perdoa inúmeras vezes. Porque o Pai está sempre pronto para nos perdoar, para nos dar a mão, para nos auxiliar. Por quê? Porque nós ainda somos seres que fazemos erros o tempo inteiro. Às vezes, meus irmãos, tentando acertar na nossa concepção. Outra coisa que a gente tem que observar muito, que a gente vê muito erro do companheiro, mas a gente não vê o nosso. Ele fala aqui para nós no Evangelho. Será que não foi você que provocou aquilo, aquela desavença? Será que não foi você que, vamos dizer uma frase muito normal, que pôs lenha na fogueira para que aquilo acontecesse? Então é uma coisa que a gente tem que pensar muito, que analisarmos muito, principalmente nessa época, nesse período que nós estamos atravessando. Que esse período, meus irmãos, para muitos de nós, é novo, é uma coisa nova. A gente sabia que a nossa passagem aqui na Terra não é a maravilha, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. E eu acredito que mais de expiações do que de prova. Porque nós não temos muita coisa para expiar. Nós temos muita coisa para melhorar em cada um de nós. Mas a gente quer o outro melhor e a gente não, a gente é perfeito. Então nós temos que observar se às vezes não foi eu mesmo que provoquei aquilo no meu irmão. Que foi eu que fiz com que ele ficasse nervoso ou me ofendesse. Porque às vezes uma palavra mal colocada, meus irmãos, é como se fosse um alfinete. Você vai falando aquilo todo dia, a mesma coisa, reclamando a mesma coisa, vai indo a outra pessoa, por mais pacienciosa que ela seja, ela vai perder a calma. E aí entra aquilo. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que trabalhar o perdão, o amor, a compreensão, o equilíbrio em cada um de nós, para que nós possamos pedir o perdão ao nosso Pai. Porque Ele não criou nós para que fôssemos agressivos, para que fôssemos
Não, ele criou todos nós da mesma forma. Mas cada um está na sua evolução. Cada um tem o seu preparo. Cada um tem as suas qualidades e os seus defeitos. Porque todos nós somos cheios de defeitos. Às vezes eu critico muito alguma pessoa, mas eu nem imagino que eu tenho aquela que eu acho uma falta nele muito maior, muito mais grave do que a dele. Muito maior do que a dele. Então pensemos nisso para que nós possamos crescer, aproveitarmos o tempo que Deus está nos dando, porque essa agora é uma coisa que muita gente está com medo e achando difícil ficar em casa, mas, meus irmãos, é para que nós possamos provar que realmente temos fé, para que nós possamos provar que realmente somos aquelas pessoas das quais a gente acredita que é. Porque é nas dificuldades é que se prova as nossas qualidades, o nosso melhoramento. É nas nossas dificuldades. Tem uma outra do André Luiz que complementa aquela segunda leitura. Proteção. A lama respinga, você se limpa. A doença agride, você se trata. A chuva molha, você se enxuga. O inseto incomoda, você se protege. A epidemia ameaça, você se vacina. O frio ataca, você se agasalha. O cheiro perturba, você se defende. A escuridão aflige, você se acautela. A ventania fustiga, você se previne. A poeira prejudica, você se resguarda. Em todas essas situações, você neutraliza o mal com rapidez. Faça o mesmo com a mágoa, que nasce da agressão gratuita. Esqueça logo as ofensas do caminho, na certeza de que o perdão não é só virtude, é também tratamento. Então, meus irmãos, a gente tem que tratar nós mesmos, trabalhando em nós as nossas dificuldades, os nossos erros, aquela coisa que às vezes a gente ainda tem muito melindre com aquilo, vamos trabalhar aquilo, para que aquilo não desenvolva numa mágoa, porque a mágoa, meus irmãos, ela nos adoece. Eu costumo falar que eu acho que é um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter, a mágoa. Porque o ódio é fácil. O ódio, às vezes, ele fica bem próximo do amor e pode transformar rapidamente. A mágoa, não. A mágoa, ela fica ali, te maltratando, dia a dia, às vezes hora, porque toda hora que a gente lembra, na maioria das vezes a gente dá vontade até de chorar, falando, nossa, mas eu fui tão magoado. Será? Será que eu preciso dar tanta importância a isso? Se Deus nos perdoa, vamos esquecer, vamos trabalhar isso, para que isso não te adoeça. Porque as nossas maiores doenças, meus irmãos, físicas, vêm do nosso espírito, da nossa forma de vivermos. Se guardamos muito a mágoa, se não perdoamos a ninguém, ou então a gente perdoa daquele perdão ali que, né? Eu perdoo, mas eu não quero saber. Isso eu não consigo. Não, ainda não consigo fazer isso. Consegue? Se eu tenho vontade, se eu tenho perseverança, meus irmãos, qualquer coisa eu posso fazer. Eu já costumava falar muito isso. Eu posso, eu quero, eu consigo. Porque tudo que a gente fala com firmeza, se nós soubéssemos a força,
dos nossos pensamentos, da nossa força interior que a gente não sabe usar, que a gente ainda não usa, que a gente usa muito pouco, muito mínimo, é bem mínimo. Mas a gente tem que saber aproveitar essa força, porque ela está dentro de cada um de nós. E é trabalhando isso é que nós vamos conseguir a superar todos os nossos entraves, porque os nossos defeitos, meus irmãos, são entraves para que possamos caminhar. Porque a pessoa que vive, levanta, você fala para ela bom dia, ela fala que bom dia. Ah, não, eu tô com dor aqui, eu tô com isso, eu tenho isso para resolver, eu tenho... Gente, calma. Vamos com calma, que todos nós vamos conseguir. Hoje ou amanhã. Vai demorar? Vamos precisar de muitas encarnações? Vamos. Graças a Deus que nós temos a oportunidade que nos foi nos dito lá no começo, que o nosso irmão leu, que a oportunidade da reencarnação, eu acredito que é a maior bênção que Deus deu para nós. Porque através de cada uma delas, porque cada uma das nossas reencarnações vai ser diferente. Fala para nós que a gente não regride, que a gente estaciona. E eu acredito muito nisso. A gente não vai voltar. Mas se a gente ficar parado também, a gente está perdendo a oportunidade de crescer. Vou ler para nós aqui do doutor Inácio. Eu achei muito interessante, que é a técnica do perdão. Quando alguém magoá-lo, a primeira coisa que você deve pensar é que esta pessoa está doente, porque em verdade ela está mesmo. Uma pessoa para ofender a outra tem que estar fora do controle emocional, possuída por sentimentos doentios. Eu nunca acreditei que uma pessoa que, por exemplo, assassina outra possa estar em seu juízo perfeito. A pior loucura é aquela que se apresenta com aparência de equilíbrio. Sabendo que o seu agressor está doente, sempre lhe será mais fácil mover-se pela compaixão, perdoar-lhe a agressão. Foi a multidão imensa que crucificou a Jesus. Entre loucura e equilíbrio, o fio é mais tênue, é muito tênue. Pessoas consideradas boas, de repente, são capazes de cometer verdadeiras atrocidades. Se você não perdoa a agressão de quem considera doente, está demonstrando que o seu quadro patológico é mais grave ainda. Porque não raro há mais ódio concentrado em quem foi agredido do que em quem agrediu. Então, meus irmãos, isso é uma reflexão muito séria para nós. Todos nós estamos doentes. Todos nós somos doentes. Precisando de auxílio, precisando de cura. De que forma que é a cura? Está dentro de cada um de nós. Vamos aproveitar enquanto estamos a caminho com nossos irmãos, para que possamos perdoá-los e ser perdoado. Porque a oportunidade está aí. E esse, meus irmãos, os nossos maiores adversários estão dentro do nosso próprio lar. Depois vamos para o nosso grupo de trabalho. Depois vamos para os templos, para os centros. Aí é que está as nossas divergências. Porque cada um pensa de um jeito. Cada um reage de um jeito.
cabe a quem? Todos nós entendemos para que sejamos um grupo unido. Para que lá dentro haja o entendimento, o perdão sincero, porque muitas das vezes a gente perdoa por perdoar. E ele acrescenta para nós aqui, pergunta se todos aqueles 3 perdões ali atrás é verdadeiro. Ele fala que não. O único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. E não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. Então, isso, Deus nosso Pai, a gente pode enganar nós mesmos. Até às vezes a gente tenta nos enganar, né? Mas a Deus nosso Pai a gente não engana. Ele está pronto para nos perdoar. Mas nós temos que praticar esse perdão em nós. O perdão sincero. Não com fingimento. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos. Muito mais que pelas palavras. Porque as palavras saem da boca, né, meu irmão? Para fora. Posso falar que perdoo, mas lá no fundo não. Mas os meus atos, sim. Os meus atos mostram se eu verdadeiramente perdoei. Se eu verdadeiramente eliminei aquele mal que estava em mim. Em mim. Porque, como diz a frase do Dr. Bezerra, ele não vai ser bom para quem é perdoado, mas sim para quem perdoa. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Agradecemos mais este trabalho com Jesus, para Jesus e por Jesus. Luísa, você me fez lembrar de 2 fatos. Uma historinha, uma anedota. Diz a historinha que uma pessoa estava falando a respeito do perdão, a respeito das inimizades, e chamou o público. Dentre vós, há alguém que não tenha um inimigo? E nisso levanta a senhorinha de 100 anos. Levanta o dedinho, né? Faça favor, vem aqui, nos dê o seu testemunho. E a senhora foi, chegou lá na frente. Aí ele veio para ela e falou assim, nos conte como a senhora conseguiu esse grande feito. Ela, da altura dos 100 anos, já morreu todo mundo. Meus irmãos, não adianta os inimigos terem morrido, aqueles que nos querem mal terem morrido. Antes de deixar a oferenda à frente do altar, volte, busque a reconciliação. Uma vez conversando com um médico, ele falou comigo, não há como comprovar cientificamente, mas que uma grande... Você chegou a comentar nisso na sua explanação. O rancor, ele é um dos grandes... Ele traz reflexos, olha para você ver, está no espírito e traz reflexos no corpo físico. Uma das grandes causas patológicas de câncer, rancor. Quem falou isso comigo foi o médico, não fui eu. Porque o rancor, ele desenvolve, ele joga no organismo tantas enzimas que nos são prejudiciais. A descarga de coisas prejudiciais, principalmente no estômago. Você fala assim, passei raiva com aquela pessoa. E vai julgando no estômago, principalmente.
Isso foi um médico especialista em oncologia que me disse. Tamanho o reflexo do rancor no corpo físico. Tamanho. O rancor é como se fosse uma brasa que você carrega, esperando a oportunidade de fazer mal a quem te ofendeu. Mas você está tão concentrado em fazer, em retribuir o mal, que você não percebe as consequências daquela brasa que você está carregando e ela está te consumindo. O perdão, ele tem essa capacidade de aliviar o meu fardo, a minha consciência, tornar a minha consciência tranquila, que é, segundo os Espíritos, um dos preceitos para a felicidade. Consciência tranquila, posto necessário, e a fé no futuro. A consciência tranquila. Meus irmãos, vamos então passar ao momento da fluidificação de nossas águas. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de amor, de bênçãos, de infinita misericórdia e bondade, rogamos a Ti neste momento que fluidifique as nossas águas, depositando nelas os remédios que se fazem necessários ao nosso aprimoramento, à nossa evolução moral. Que esses remédios sirvam ao nosso corpo físico e ao nosso corpo espiritual, corpo fluídico. Que ele nos limpe de nossas mazelas, de nossas imperfeições, que nos torne puros, dignos do teu amor. E peço, Pai, que estas mesmas benesses cheguem a todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos, onde quer que estejam, esta mesma oportunidade de melhorar, de se reequilibrar. Que assim seja. Queridos e amados irmãos, passamos ao momento dos passes. Numa casa espírita, teríamos um médium fazendo a imposição das mãos. Aqui, cada um de vocês, todos nós, vamos doar energia que vai subir ao alto e vai resplandecer a todos aqueles nossos irmãos que estão em sofrimento, em dificuldades diante de suas provas. Eu os convido para, nesse momento, elevarmos nossos pensamentos, nossos corações a Deus, se dispondo a doar das nossas boas energias, que, juntas com as bênçãos e a luz de Deus Pai Todo-Poderoso, nós entregaremos aos nossos irmãos através de um abraço fraterno. Pai, nos permita que todos aqueles que se encontram em dificuldades, que se encontram afastados da tua fé, da tua esperança, possam se reequilibrar, se reencontrar, se refazer. Que o vosso amor e as nossas boas energias levem aos nossos irmãos esta alegria de viver, o remédio necessário a curarem as suas dores físicas e dores materiais, as dores fluídicas. Eu rogo em favor de todos aqueles que têm seus nomes anotados em nosso caderno de prece, que cada um destes nossos queridos irmãos possam receber este ósculo. Peço pela espiritualidade amiga que nos permite sermos trabalhadores desta obra e convido a cada um de vocês
para elevarmos as nossas preces, os nossos agradecimentos a Deus, enquanto recebemos o passe. Queridos irmãos, que as nossas boas energias cheguem principalmente àqueles que estão enfrentando esta pandemia, os doentes, os familiares, aqueles que estão lidando diretamente, os médicos, os trabalhadores. Vamos pedir por todos aqueles que partiram antes de nós em retorno à pátria espiritual. Vamos agradecer a nossa irmã Maria Luísa pela oportunidade, por esta luz. Muito obrigado, Luísa. Se você tem que agradecer, Walter. Olha, eu agradeço primeiro a Deus pela oportunidade de estar aqui, mais neste momento. Agradeço a você e agradeço a todos os nossos irmãos que nos ouviram, e que todos possam sentir o abraço, o carinho de uma irmã que ama a todos. Que Jesus nos abençoe. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Amanhã, quem vai falar para nós é o Juninho Martins. Não percam o Evangelho de amanhã, estão todos convidados. E lembrando que hoje, às 20 horas, nós teremos uma palestra aqui, neste canal. Quem vai nos falar é o Dr. Fernando Vieira Filho, psicoterapeuta clínico e escritor. Ele vai nos falar sobre o suicídio. Suicídio consciente e inconsciente. Como evitar? Meus irmãos, numa época dessa em que nós estamos confinados, eu acho que seria um bom aproveitamento do tempo. Estão todos convidados. Chamem os amigos, os irmãos, os colegas, os familiares. É uma oportunidade imensa. Vamos encerrar, então, o nosso trabalho desta manhã. Todos nós, eu os convido para, não somente em pensamento, mas vamos orar com palavras, para que essas palavras saiam de nossas bocas e cheguem aos nossos ouvidos. O Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Gente, olha para vocês verem como é que é. O Pai Nosso, a gente põe uma condição, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo quem tem me ofendido. Se eu não perdoo, como eu vou pedir perdão? Luísa, muitíssimo obrigado. Fique com Deus. Muita paz, muita luz. Para todos vocês também, para todos nós. Luzes. Fique com Deus. Se quiser continuar um minutinho.